Esse é um rumor forte que foi falado aí por um dos maiores jornalistas da Fórmula 1 atual. Aparentemente, Fernando Alonso tem grandes chances de acabar substituindo Lewis Hamilton dentro da equipe Mercedes. Vamos entender tudo sobre isso agora? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente o que acontece é que Fernando Alonso deixou o circo da Fórmula 1 pegando fogo mesmo. No fim das contas, a sua saída da equipe Alpine e entrada da Aston Martin acabou levando todo mundo à loucura. E pensar que isso tudo apenas acabou acontecendo por conta de uma conta do Instagram. Sebastian Vettel criou sua conta no Instagram, demonstrando que iria entrar para a rede social. E a partir daí começou toda a confusão. Ele criou a conta, poucos dias depois anunciou sua aposentadoria, Fernando Alonso entrou na Aston Martin de última hora, o que fez com que a Alpine ficasse de mãos atadas, anunciasse Oscar Piastri e Piastri recusasse ali a entrada na Alpine, o que gerou toda essa loucura aí no circo da Fórmula 1. Mas o que mais impressiona é que Fernando Alonso aparentemente não está cansado de causar tanto tumulto na categoria. Aparentemente o piloto espanhol ainda quer muito mais e existe sim a chance de ele acabar substituindo Lewis Hamilton nos próximos anos aí da categoria e dentro da equipe Mercedes. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então assista ele até o final e as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa conferi-las. Ted Kravitz é um dos jornalistas mais famosos da Fórmula 1 atual. Talvez você não conheça, mas é porque na verdade ele é um jornalista da Sky Sports britânica. Ele é um grande jornalista, muito bom comentarista também e extremamente conhecido no paddock da Fórmula 1. E ele comentou um pouco mais sobre essa saída aí de Fernando Alonso da Alpine e entrada na Aston Martin. E ele trouxe aí uma questão extremamente importante que eu acho que basicamente ninguém chegou a comentar. Fernando Alonso, em sua saída da Alpine e entrada para Aston Martin, não apenas mudou de equipe em si, mas ele também mudou de grupo dentro da Fórmula 1. Para quem não sabe, a Alpine é uma equipe que tem como maior dona, que está embaixo do guarda-chuva da Renault propriamente dita. Então, utiliza motorização Renault e é uma equipe francesa, por exemplo. Ou seja, estando na Alpine, ele estava dentro do grupo Renault, que tem apenas essa equipe dentro da Fórmula 1. Indo para Aston Martin, ele deixa o grupo Renault, obviamente, e entra no grupo Mercedes. Porque como nós sabemos, a Aston Martin é uma equipe cliente da Mercedes e inclusive, pelo menos nos últimos anos, tinha um bom relacionamento com a equipe alemã. Relacionamento esse que provavelmente continua até os dias de hoje. Não é à toa, por exemplo, que no ano retrasado, enquanto era conhecida como Racing Point, acabou que a antiga Racing Point, atual Aston Martin, chegou a copiar o design praticamente de forma igual do último carro da Mercedes que havia sido campeão um ano antes. Isso demonstrava justamente que existia, de certa forma, algum tipo de relacionamento diferenciado entre o pessoal da Mercedes e o pessoal da antiga Racing Point. E agora, Fernando Alonso se encontra justamente nessa equipe que está embaixo do guarda-chuva da Mercedes, o que realmente muitas vezes significa e muito dentro do circo da Fórmula 1. E o que Kravitz falou foi justamente sobre essa questão específica. Claro que de certa forma o que Alonso fez com a Alpine foi um pouco duvidoso, pelo menos assim de caráter duvidoso. A gente sabe que a Alpine provavelmente também fez algo ali que não foi das melhores coisas, vamos dizer assim. Talvez Alonso apenas tenha se vingado da forma mais adequada com relação à equipe francesa. Só para dar um palhinho aqui para vocês entenderem exatamente, o que aparentemente estava acontecendo é que a Alpine acabou retardando a contratação de Fernando Alonso, ou pelo menos a renovação do contrato de Alonso. E quando ela demonstrou qual era a proposta dela de renovação para Alonso, era de apenas mais um ano, e ela sabia que Alonso queria correr na Fórmula 1 por muito mais tempo. Com isso, como ela retardou essa renovação de contrato, Alonso teoricamente ficaria
de mãos atadas, sem a possibilidade de outras negociações dentro do circo da Fórmula 1. Aparentemente, esse era o desejo da Alpine, que Alonso ficasse sem opções e dessa forma fosse obrigado a assinar com a equipe francesa por apenas um ano. E acabou, eles não contavam mesmo com a aposentadoria de Vettel, o que abriu a porta ali para Alonso entrar na Fórmula 1, e Alonso deu o troco, assinando de última hora, não explicando para onde ele iria, e apenas a Alpine aparentemente acabou sabendo de tudo através da mídia mesmo, e assim causou toda essa confusão. Mas essa entrada para o grupo da Aston Martin, ou melhor dizendo, para o grupo da Mercedes, acabou trazendo para a equipe alemã algum tipo de poder de barganha, ou algum tipo de poder mesmo, com relação a Fernando Alonso nesse momento específico. E essa é a grande vantagem da Mercedes nesse momento, segundo o próprio Kravitz. O que Ted Kravitz acredita é que, na verdade, Alonso já pilotou sim para o grupo Mercedes uma vez na vida. Quando ele estava ali na McLaren, por exemplo, antes dela absorver os motores da Honda, ele pilotava para a McLaren com motores Mercedes, na época sendo companheiro, por exemplo, do próprio Lewis Hamilton em 2007. Naquela época, Fernando Alonso estava sim com os motores da Mercedes pilotando a McLaren. E o que Ted Kravitz acredita é que nesse momento Toto Wolff precisou sim dar o seu aval, a permissão para que Alonso voltasse a pilotar com esses motores da Mercedes. E qual seria a condição disso tudo? Qual seria a estratégia da Mercedes com relação a toda essa situação? Talvez sondar Fernando Alonso, entender qual é o ritmo do espanhol nesse momento, para que talvez em algum momento ele possa substituir Lewis Hamilton para que continue tendo um piloto multicampeão mundial dentro da equipe Mercedes, ao lado de George Russell, talvez em um futuro próximo. O que também faz é reunir Fernando com a família de motores Mercedes, o que acho um ângulo interessante. Fernando não guia um motor Mercedes desde que entrou na McLaren, pela primeira vez sob um pouco de nuvem há 15 anos. Então isso precisaria de uma aprovação de Toto Wolff, que obviamente a deu. É ridículo pensar que a Mercedes queria Fernando de volta em sua família só para ver como ele está agora. Se Lewis decidir sair por qualquer motivo e eles precisarem de um campeão mundial para colocar ao lado de George, não seria o fim do mundo se a Mercedes quisesse Fernando, mesmo com 41 anos. Você pode ter pensado que isso seria improvável, mas com este anúncio prova, tudo é possível na Fórmula 1. Muita gente pode pensar que é loucura isso tudo, mas existem sim algumas coisas que apontam para esse tipo de situação dentro da equipe Mercedes e também com relação a essa contratação de Fernando Alonso. Uma situação específica que poucos têm falado. Muitos dizem que Alonso foi contratado pela Aston Martin, ele realmente foi, assinou o contrato e tudo mais. Mas ninguém fala que esse contrato não tem data de término. Ninguém divulgou até quando vai esse contrato de Fernando Alonso. Apenas divulgaram que é um contrato de muitos anos na Fórmula 1, mas não até quando ele iria. Fernando Alonso ainda quer continuar na categoria por muito tempo, muitos anos. E a intenção dele, inclusive, mesmo com 41 anos, é conseguir se tornar mais uma vez um campeão mundial na categoria, o que seria aí um feito inédito nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 30, 40 anos da Fórmula 1. Acho que nós não tivemos um piloto acima de 40 anos conquistando um título mundial. No fim das contas, Alonso ainda quer sim se tornar campeão mundial e através da Mercedes isso possa se tornar realidade de uma forma muito mais factível. A aposentadoria de Lewis Hamilton também é algo que pode acontecer em pouco tempo. Hamilton já disse que não quer se aposentar do esporte antes de começar ali declinar, vamos dizer assim, ou seja, ele quer se aposentar ainda no pico de sua carreira e nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Acredita-se que quando ele conquistar o 8º título mundial, esse será o último de sua carreira e ele já iria se aposentar. E o piloto perfeito para substituí-lo não seria ninguém menos do que o próprio Fernando Alonso, que já tem um grande conhecimento da Mercedes em si por conta dos motores, já estaria engatilhado na Aston Martin e é um piloto experiente para estar ali ao lado de George Russell
enquanto ele realmente estiver ali utilizando os carros da equipe alemã. Claro que talvez seria difícil lidar com essa questão de dois alfas em uma mesma equipe, mas independente de qualquer coisa, Fernando Alonso poderia sim ser uma boa escolha, inclusive com relação ao desenvolvimento de seus carros. Além disso, esse comportamento de Fernando Alonso saindo da Alpine e indo para Aston Martin, segundo muitos jornalistas, inclusive até mesmo a opinião aqui do Auto Racing, que é uma das fontes que eu estou utilizando, na verdade, aparentemente é um retrocesso. O próprio Ted Kravitz falou isso na entrevista e eu já vou mostrar para vocês. Aparentemente, Fernando Alonso saiu da Alpine e para ir para uma equipe pior do grid, o que teoricamente não faria sentido se ele não tivesse um plano maior para isso tudo. Aparentemente existe, de certa forma, um plano da Aston Martin de conseguir disputar campeonatos mundiais em no máximo 3 anos. Mas até lá, Fernando Alonso já teria 44 anos de idade, o que parece ser algo muito distante, um piloto que já estaria ao fim de sua carreira. Aparentemente deve existir algum tipo aí de plano nesse meio tempo para que Fernando Alonso tenha condições de pelo menos disputar títulos mundiais, seja com a Aston Martin ou outra equipe. No caso, poderia ser a equipe Mercedes. É um comportamento bastante normal na carreira de Fernando Alonso que ele esteja apostando em uma melhora acentuada nos próximos 3 anos. Isso é, no entanto, a outra coisa que acho um pouco desconcertante sobre a coisa toda, que na melhor das hipóteses levará 3 anos para que a Aston Martin seja capaz de vencer corridas e disputar campeonatos. Nesse ponto, Fernando terá 44 anos. Ele está em forma como um violino e está na Fórmula 1 como sempre esteve. Sua pausa revigorou e ele não está perdendo fôlego como Sebastian Vettel. Mas realmente, isso sugere que a Alpine nunca chegará lá? Flávio Briatore também falou sobre essa questão da contratação de Fernando Alonso pela Aston Martin em si. Flávio Briatore, para quem não sabe, primeiro que é um dos caras mais conhecidos por toda aquela questão, né, que aconteceu da Crashgate, da Renault, acabou sendo expulso de certa forma da Fórmula 1, mas ele também é empresário do piloto espanhol Fernando Alonso nesse momento. É até engraçado falar, mas ele é um empresário de Alonso. E ele falou que tem sim uma razão para Alonso estar indo para a Aston Martin. Segundo ele, o que acontece é que a Aston Martin está absorvendo alguns funcionários muito bons de algumas equipes da Fórmula 1. Entre elas estão a Red Bull e a equipe Mercedes. A intenção principal é conseguir ali se reerguer em pouco tempo. Alonso seria o embaixador dessa equipe, seria o líder disso tudo e teria como obrigação desenvolver seus carros para que eles tivessem condições de disputar campeonatos mundiais de pilotos e construtores. No fim das contas, Briatore ainda diz que a idade de Alonso não importa tanto assim para o esporte e que, na verdade, ele nunca esteve numa fase tão boa de sua carreira. Lawrence levou boas pessoas da Red Bull e da Mercedes. Estou convencido de que ele relançará a equipe e Fernando será um excelente embaixador. Me faz rir quem diz que Fernando é velho. Não é a idade que conta, mas o cronômetro. E o Fernando está ainda melhor do que quando estava ganhando comigo. Claro que essas declarações aí de Flávio Briatore podem ao mesmo tempo ser reais como serem irreais. A gente sabe que talvez não tenha outro vigarista maior do que ele na Fórmula 1. Mas independente de qualquer coisa, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que Alonso pode mesmo acabar tendo chance de substituir Lewis Hamilton na Mercedes? Ou você acha que isso tudo é balela e é praticamente um papo impossível de acontecer na Fórmula 1? Você acredita que Alonso pode ter ido para Aston Martin para batalhar pelo título mundial nessa equipe inglesa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu já vou falar a minha, mas antes comenta aqui embaixo a sua também. Eu acredito sinceramente que no fim das contas Alonso pensou sim nessa possibilidade de acabar entrando na Mercedes no fim das contas. A gente sabe, a equipe alemã tem sim algumas possibilidades ali de troca por Lewis Hamilton, mas eu acho que nenhuma dessas possibilidades estaria à altura do piloto inglês. Claro que a gente tem Max Verstappen, mas praticamente impossível dele sair da Red Bull para ir para Mercedes, por exemplo. Charles Leclerc, eu acho muito difícil ele também sair da Ferrari e até mesmo o próprio Carlos Sainz, que não demonstra ser um piloto à altura do Hamilton também. Fernando Alonso foi um dos poucos pilotos na carreira de Hamilton que fizeram frente ao piloto inglês no fim das contas. E o próprio
Alonso admite que Hamilton talvez seja um dos melhores de todos os tempos, apesar de estar falando muito também sobre Max Verstappen. A gente percebe isso tudo e talvez nesse momento, pelo menos em 2022, Fernando Alonso seja um dos poucos pilotos à altura de Lewis Hamilton que possa ter alguma condição de acabar sendo contratado pela Mercedes e continuar ali um legado importante do piloto inglês, mesmo que seja por um curto período de tempo, até que George Russell consiga se engrenar um pouco melhor na equipe alemã. Eu acho que Fernando Alonso pode ter pensado nisso e eu acredito sim que Flávio Briatore também está correto na situação onde Alonso também esteja pensando, se não ocorrer uma contratação, por exemplo, pela Mercedes, de acabar sendo contratado pela Aston Martin e ter a possibilidade em alguns anos de também disputar o título mundial. Claro que essa é a minha opinião sobre isso, como eu já disse, comenta a sua aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também não esqueça, se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!